Salve, salve, santistas depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Estamos aí para mais uma análise. Dessa vez não é análise em loco, né? Porque não consegui estar presente na Arena da Baixada dessa vez, por ter sido meio de semana e não fim de semana. Mas enfim, mais uma análise de jogo do Peixão. Fomos derrotados. Acho que um jogo onde mais uma vez o São Paulo não escalou bem a equipe. A gente sabe que é um time bem treinado e tudo mais, que tem repertório. Mas hoje a escalação, mais uma vez, foi no mínimo questionável, né? Prova disso é que, ele, antes de acabar o primeiro tempo, ele já estava tentando corrigir alguns erros do modo no qual ele escalou a partida. Um jogo onde o Santos foi mal, acho que nos dois tempos, mas no primeiro tempo, acho que conseguiu jogar um pouco mais de igual para igual, apesar de muitos erros. E aí no segundo tempo, com o time já nervoso, já errando passes desde o primeiro tempo, fazendo muitas faltas, a gente acabou ficando com um jogador a menos, já tinha tomado gol, um gol de desatenção também, logo no comecinho do segundo tempo, né? O Santos mostrando que isso é comum, infelizmente, mais uma vez a gente tomando gol em começo de segundo tempo, entrando desligado nos primeiros minutos quando muda o tempo. Dessa vez foram, assim, dois zagueiros, mas tinha o Luan Pérez também improvisado na lateral esquerda, um zagueiro de ofício jogando improvisado na lateral esquerda. Então, para os mais supersticiosos, já sabiam que quando viram três zagueiros, sendo um zagueiro improvisado na lateral esquerda, já estava meio que prevendo que não ia dar bom. Mesmo hoje tendo sido um jogo no qual o Santos poupou jogadores devido ao desgaste físico, né? Então o Santos não começou com o Sanches, não começou com o Eduardo Sacha que é o nosso principal artilheiro, Sanches que é a nossa principal referência do meio de campo. E aí no primeiro tempo a gente sentiu um pouco isso, sentiu um pouco essas ausências, mas eu acho que o principal hoje, acho que o que mais foi fundamental para culminar a nossa derrota foi um Santos hoje entrando muito nervoso, errando muitos passes, nervoso tanto no sentido de errar mais passes do que o comum, contra um Atlético Paranaense que pressiona bastante, principalmente jogando em casa, né? A gente viu o Lúcio pressionando bastante, o Marco Ruben, que fez o gol também, o tempo todo tentando pressionar a saída de bola. Tanto o nervosismo de errar passes o tempo todo, principalmente no primeiro tempo, quanto o nervosismo de cometer muitas faltas, né? A gente teve a expulsão do Luan Pérez, mas vários jogadores amarelados também. Uma atuação bem abaixo do Santos, onde o Sampaoli entrou mal com o time e infelizmente também não conseguiu corrigir bem esse erro. O Atlético, que a gente já sabia que vinha numa proposta de posse de bola, troca muitos passes também. Apesar de no primeiro tempo, mesmo com o Santos errando muitos passes, eles apostaram em muitas ligações diretas e tudo mais. O Santos também fez muito disso. Acho que o Santos jogou com o Soteldo e o Marinho mais isolados, né? Acho que ficou um pouco mais congestionado o nosso meio de campo. Isso dificultou a ligação do meio para o ataque. Os jogadores de meio de campo também erravam muitos passes. Acho que o Santos tentou alguns contra-ataques também, tentou no primeiro tempo chutes de longa distância, como não conseguia penetrar na defesa do Atlético, tentou, né, uma válvula de escape com chutes de longa distância, às vezes com o Evandro, às vezes com o próprio Pituca também, mas que acabou não dando certo. O que eu não gostei também foi dos sustos que o Santos apresentou na saída de bola, principalmente, né? O Atlético pressionava bem, mas o Santos, cara, perdia a bola muitas vezes. Tocava bolas erradas, chutes para lateral, Everson errando muitos passes também. A defesa do Santos também errou muitos passes. E acho que o Santos já entrou, acho que hoje meio numa proposta defensiva, meio devagar. Porque assim, quando você entra com dois zagueiros, e aí o Luan Pérez improvisado na lateral esquerda, é um zagueiro. Ele é um zagueiro de ofício, então a gente não pode esperar um Santos com uma lateral esquerda com o Luan Pérez atacando, apoiando. Acho que mais defensivo mesmo, tentando apostar em contra-ataques e tudo mais. Mas a gente também não teve um jogador na outra lateral para atacar, que é o Pará. O Pará a gente sabe que é um jogador que ele é mais defensivo também, ele apoia pouco, mas ele defende bem. E hoje acabou que o Pará meio que também acho que não conseguiu ser efetivo, o Santos no geral não conseguiu ser efetivo. E aí somando isso com o meio de campo mais cadenciador, que é com Pituca, Alisson, que é um cara mais de combate,
Evandro totalmente cadenciador, Evandro saiu no primeiro tempo ainda, o Jean Mota que às vezes ele aparece meio que como um falso 9, só que hoje também ele estava sumido. O Santos aí no primeiro tempo sentiu um pouco a falta do Sanches na questão de ter criatividade. O Sanches, queira ou não, mesmo ele não tendo entrado bem hoje, ele dá uma criatividade pro time do Santos. Mas enfim, o Santos nessa proposta que entrou hoje teve muita dificuldade em criar, muita dificuldade nas transições também, não ligava bem da defesa pro meio, do meio pro ataque, então era muito tentativa direta de defesa para ataque direto, mas dentro dos erros que a gente teve no primeiro tempo, eu acho que a gente conseguiu de certa forma neutralizar algumas chances de ataque do Atlético. Eles não ofereceram grandes perigos também no primeiro tempo, mas aí já começa o segundo tempo, o Santos numa desatenção total, toma um gol. E aí não consegue reagir dali então. Meio tarde demais, as horas de mexer, as horas de tentar armar o time para correr atrás do resultado. E aí a gente perdeu um jogador que foi o Luan Pérez. E aí o Atlético meio que só administrou o jogo. E conseguiu conquistar a vitória diante de um Santos sem mobilidade, com pontas isolados e sem criatividade alguma praticamente. Nervoso, errando muitos passes, cometendo muitas faltas. E o Atlético aproveitou disso, principalmente com o Rony, com jogadores de mais velocidade, conseguiu controlar bem o jogo para conquistar a vitória. O Everson, muitos aí já estão querendo ele longe do Santos. Acho que o Everson, na hora do gol do Marco Ruben, ele meio que não pôde fazer muita coisa, embora ele tenha ficado como uma estátua lá, literalmente. Nem pulou, não fez nada. Acho que ele também não conseguiria fazer muita coisa. Eu fico mais puto com o Everson hoje pelos erros de passe que ele deu. Muitos erros, e cara, ele é um goleiro que foi contratado por jogar com os pés, para dar mais rapidez para o Santos, algo que realmente o Vanderlei estava sentindo muito isso. Ele cometia muitos erros, atrasava um pouco a reposição de bola do Santos. O principal diferencial do Everson para o Vanderlei é realmente os pés, mas o Everson, muitos erros de passe, não foi bem hoje, fez uma outra boa defesa assim, mas enfim, retardou muito o jogo do Santos e não conseguiu encaixar uma saída de bola também com 3 zagueiros. O Aguilar, que teve de novo uma chance como titular, e o Gustavo Henrique não foram bem. Muitos erros também de passes, erros de posicionamento, principalmente nos principais sustos que a defesa deu no primeiro tempo. O Aguilar deixou o Marco Ruben se antecipar nele, fazer o gol de cabeça. Desatenção também. Acho que faltou alguém para tentar pressionar o jogador do Atlético que cruzou a bola na área, mas o Aguilar também mal posicionado. O Gustavo Henrique acho que um pouquinho melhor, às vezes conseguia tirar umas bolas ou outra, alguns desarmes, mas muito nervoso. Tomou um cartão depois de tomar um drible seco do Rony. E aí nas nossas laterais, Pará acho que se salvou um pouco mais do que o Luan Pérez. O Pará acho que mais sofreu por conta, né, de ter um sistema totalmente defensivo lá atrás. A gente não tinha um lateral que avançava mais, né? Então o Pará com isso não conseguia sair também para tentar alguma coisa lá na frente, para tentar apoiar. E atrás ele sofreu também um pouco com os pontas velozes do Atlético Paranaense, cometeu alguns erros de passe também. E aí o Luan Pérez, o tempo todo errando passe também no primeiro tempo, não estava muito seguro no jogo. Agora ele ainda foi expulso, o Santos já não estava conseguindo reagir. E aí com um jogador a menos, com o Luan Pérez expulso, isso foi praticamente impossível. Então o Luan foi bem mal hoje também. Diego Pituca, cara, não errou muitos passes também, junto com o Alisson. Acho que eles não conseguiram fazer uma aproximação legal. O Alisson também sofreu um pouco nos contra-ataques do Atlético. Ele é aquele jogador absoluto que sempre dá combates, mas hoje ele cometeu mais faltas, perdeu um pouco algumas viagens. E aí o Evandro também totalmente sumido. Acho que no primeiro tempo ele apareceu para dar um chute só. Ele é aquele cara que na ausência do Sanches, a gente esperava ele tentando cumprir um pouco esse papel do Sanches, né? Pegando a bola, dando passes de mais qualidade, tentando encontrar os pontas que estavam mais distantes, trabalhar com o Jean Mota, né, a sua dupla mais à frente no meio de campo, mas ele não fez nada disso. O Evandro acho que voltou a fazer uma partida ruim, apagada, e não é à toa que foi substituído no primeiro tempo ainda. E o Jean Mota também, Jean Mota pouco participativo, não conseguiu criar, não conseguiu fazer nada. Mesmo em bolas paradas, não conseguiu criar nenhuma chance real de gol do Santos. E aí os nossos pontas, né, o Soteldo e o Marinho, sofreram um pouco com essa falta de aproximação dos outros jogadores, né? Era muita tentativa de lançamento para eles
e aí eles paravam na boa defesa do Atlético Paranaense. Thiago Heleno fez uma boa partida, Robson Bambu também bem postado, desarmaram bastante as nossas pontas, que acho que foram um dos únicos que tentaram, né? O Soteldo às vezes aparecia com umas jogadas um pouco mais de perigo, mas nada que fosse efetivo. Irreconhecível em relação ao Soteldo que a gente costuma ver na Vila Belmiro. Marinho acho que um pouco se salvou um pouquinho mais, tentou um pouco, não conseguiu puxar o Santos com velocidade em contra-ataques. Acho que quando ele conseguia isso, ele era desarmado. Nosso sistema ofensivo, que geralmente funciona bem, dessa vez não conseguiu funcionar. Tem a questão de não ter tido o Sanches antes, e o Sanches é um cara que ele faz bem essa aproximação. Acho que esses 4 jogadores costumam funcionar bem, né? O Sanches, o Marinho, Soteldo e Sacha, mas hoje sem Sacha e sem Sanches, acho que o ataque perdeu bastante também. O Sampaoli colocou eles depois, mas eles não entraram muito bem também. Então o Santos hoje praticamente não teve nenhuma jogada de penetração, de infiltração, era mais tentativa de contra-ataque desesperado. E a gente teve a entrada do Felipe Jonathan por fim, né, que acho que pouco contribuiu também. O Santos, que hoje foi bem envolvido pela marcação do Atlético, mas também pecou muito pelo seu nervosismo. O Santos pouco criativo, pouco inspirado e mal armado hoje pelo Sampaoli, infelizmente. Acho que esse foi o panorama geral de Santos e Atlético Paranaense, né? Mais uma análise. Comentem o que vocês acharam também, quem que vocês não gostaram hoje, quem que vocês acham que se salvou, o que vocês acharam do Sampaoli hoje também, se vocês acham que realmente ele armou mal a equipe. Infelizmente o Santos hoje deixou ameaçada essa segunda colocação que estava cada vez mais próxima. Se o Palmeiras ganhar do Goiás jogando em casa, eles já encostam e aí vai tudo para a última rodada. O Santos jogando contra o Flamengo em casa, adversário dificílimo, e o Palmeiras jogando contra o Cruzeiro em crise. Tamo junto, espero que vocês tenham curtido mais uma análise. E é isso, tudo pelo Santos.